Eu vou abrir para perguntas. Nós temos um problema técnico aqui, que é a Cecília que tem limitações de horário aqui, porque tem voo, tem que voltar para o Rio. Então eu vou abusar da minha prerrogativa aqui de mediador e vou dar o pontapé inicial e depois a gente abre, dirigindo uma pergunta. Você tá querendo me puxar a escada, que eu fiz um discurso todo em cima. Que é a relação entre o que você disse e o que o Naércio disse. Você mencionou várias vezes na tua exposição que verificam-se efeitos positivos do Bolsa Família nas primeiras séries escolares, pelo menos em termos de frequência, não sei se em termos de desempenho também, mas que isto vai se perdendo ao longo do tempo. Portanto, quando você chega nessa faixa de 15 e 17, que é o ensino médio, que é o maior desafio, este programa é um programa que produz poucos efeitos do ponto de vista da educação. Queria que você explorasse um pouco mais esse pedaço da tua fala. Na verdade, os efeitos, a grande parte dos efeitos mensurados, principalmente para o Bolsa Família, são efeitos de curto prazo, né? O que acontece no momento em que você está recebendo Bolsa Família, na matrícula e na frequência e na progressão de série, né? Os efeitos longitudinais, o que acontece 5 anos depois, eu acho que a gente ainda está mapeando isso um pouco mais no Brasil, principalmente por causa da disponibilidade de dados longitudinais. Mas, de fato, a evidência empírica é que, quanto maior é a taxa de evasão, né, e isso vai aumentando com as séries, menor vai ser essa eficácia do programa de reter esses alunos no momento do recebimento, né? Então, acho que um contraponto com o que você colocou não é a transição longitudinal, mas é uma transição de curto prazo no momento de recebimento do programa nas diferentes faixas etárias. Então, receber no curto prazo, numa faixa etária mais alta ou numa série mais avançada, tem um efeito um pouco menor do que receber numa série mais jovem ou numa série ensino fundamental, por exemplo. Dito de outra forma, não querendo me estender muito, digamos, você dá recurso para a família que tem filho de 15 a 17 anos, isto não tem um efeito tão poderoso na decisão do sujeito ficar ou não ficar na escola? Isso, e uma interpretação é porque a taxa de evasão desses jovens já é muito alta, né? Uma outra interpretação também que eu posso colocar aqui é que o efeito ele parece ser pequeno, mas, na verdade, a taxa de persuasão já é muito baixa, porque esses jovens já sairiam de toda forma. Então, uma interpretação menos negativa da expansão do programa para a faixa de 15 a 17 anos é que ter algum efeito, mesmo que ele seja pequeno, pode ser visto como uma coisa positiva, porque a taxa de evasão desses jovens já é muito alta. Uhum. Muito bom. Peço que as pessoas... Eduardo, como nós nos conhecemos de velhíssima data, eu te peço para ser conciso na sua pergunta. O Brasil é um continente. O Brasil não é um país qualquer. São Paulo, falei de Espanha, eu não vou ficar aqui dizendo sobre isso, porque todo mundo sabe disso. Quando eu vejo essas estatísticas consolidadas, eu realmente digo, o que estão falando aqui? Estão falando da União Europeia? Qual é a relação entre a Polônia e a França? Eu estou exagerando, né, a distância. É uma coisa incrível. Eu vejo, por exemplo, essa preocupação, e agora você vai gostar de ouvir isso, dos meios de comunicação nossos, da preocupação, porque nós estamos num período pré-eleitoral, nós não podemos individualizar nada. No Brasil morrem assassinadas 30 pessoas por cada 100 mil habitantes, enquanto na Europa é 1 por 100 mil habitantes. Eduardo, qual é a tua pergunta? A minha pergunta é o seguinte, São Paulo é 7. 7. Não sei, e Brasil é 30. Então, você leva um foco para um assunto que já foi superado por alguns estados, que é um problema de Estado. E as conferências deviam ser praticadas, como essa e outras, em relação ao nosso Estado, com mais independência um do outro. Nós somos vítimas da ditadura que centralizou tudo. Tá legal. Boa ideia.
quer comentar esta questão? Salário mínimo é uma política nacional. É mais difícil para você, mas você pode, digamos, discutir se faz sentido ser nacional ou regionalizar. Mas acho que vale a pena olhar, digamos, educação e olhar Bolsa Família do ponto de vista da realidade federativa, que de fato é muito diferente. O ponto do Eduardo é bom. Isso, é. Eu acho que, como a minha apresentação mostrou, a gente tem casos muito diferentes. Se você olhar para diferentes cidades, diferentes estados do país, uns foram muito mais bem-sucedidos do que outros, em termos de avançar a educação. São Paulo tem um nível educacional bastante elevado em comparação com outras unidades da federação, especialmente no ensino fundamental. Então, o que eu acho importante é a gente aprender com o que deu certo, com as políticas que deram certo. Então, se Sobral conseguiu bons indicadores educacionais, Ceará também, 70 das melhores escolas do ensino fundamental estão no Ceará. Se São Paulo conseguiu reduzir a criminalidade, os homicídios de maneira muito rápida e bem-sucedida, esses exemplos têm que ser usados e a gente tem que aprender e fazer uma avaliação das políticas para ver o que deu certo, que políticas efetivamente deram certo e que a gente possa adotar essas políticas pelo Brasil afora, para conseguir reduzir a criminalidade, reduzir a desigualdade, melhorar a qualidade e assim por diante. Eu vou te passar a palavra. Cecília, você quer comentar? Eu só comentaria aqui no caso do Bolsa, né, como o nível de pobreza é diferente nas diferentes regiões do país, obviamente, apesar de ser uma política nacional, ele vai se aplicar diferentemente nas diferentes... Então, ele já tem uma focalização regional de acordo com a população pobre que está dispersa no país. E o que eu acrescentaria, uma segunda camada nesse seu comentário, é que, obviamente, além dessa heterogeneidade da abrangência do Bolsa, ele também interage com outras políticas, né? Então, o Bolsa, num contexto em que tem alta criminalidade, baixa criminalidade, boa qualidade de educação, um mercado de trabalho aquecido ou pouco aquecido, obviamente vai gerar ainda mais disparidades regionais. Agora, a realidade, digamos, o Bolsa Família, o efeito dele numa região metropolitana como São Paulo, é sumamente diferente do efeito que ele tem numa região pobre, rural do Nordeste. Certamente. Né? E a literatura documenta essas heterogeneidades. Heterogeneidade rural, urbana, às vezes heterogeneidade até por gênero, porque existe também disparidade por gêneros em educação, em mercado de trabalho. Então, tem digamos, esse quando você fala, digamos, só para ser mais claro, quando você fala heterogeneidade, significa tem um efeito muito mais poderoso sobre a renda familiar, sobre o poder de compra, sobre, digamos, nas regiões rurais, do que na região metropolitana de São Paulo. Certamente. E, novamente, por causa das interações dos diversos contextos. São Paulo, por exemplo, tem um mercado de trabalho muito distinto. Além de ter um percentual de população pobre menor do que das regiões Nordeste, por exemplo, também tem um mercado de trabalho muito distinto, né, que gera incentivos diferentes para... Pode. Só espera o microfone, porque por causa da gravação, depois Em relação ao salário mínimo, a unificação dele em 88, alguém estudou qual foi o impacto de criar um salário mínimo nacional único num país que tinha renda per capita no Nordeste menos da metade do de São Paulo? Se existe esse estudo, qual foi o resultado? E em relação à educação, tema completamente separado, né? Eu discordo de você de que precisa ser feito estudos. Todos pela Educação, o Ministério da Saúde, a Cláudia Costin, tem trocentos estudos mostrando o que deu certo e o que políticas públicas funcionam. A pergunta é, o que impede ou o que dificulta no Brasil que esse conhecimento se transforme em ação? Quais são as barreiras políticas que nós temos nesse país para transformar algo que já é sabido, vide Sobral, em ação nos municípios, né? Vamos recolher mais uma pergunta aqui e voltar à mesa. Aqui, ó. Pessoa aqui. Boa noite a todos. Eu me chamo Cecília Fernandes, sou de movimento sindical popular e também sou conselheira de uma universidade daqui de São Paulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Aécio, da educação. Você não acha
que precisa ser mais investido nos professores. Eu falo isso porque as cidades dos interiores... Eu tenho minha neta tem 15 anos. Ela estuda no interior, tem 15 anos, está no 2º grau. E os professores dela, ela provoca os professores delas. Na hora que ela provoca eles, ela faz uma pergunta que eles não sabem o que significa, o que é, primeiro ela vai no computador, ela estuda, ela pesquisa, faz uma pesquisa lá. Aí ela vai na sala da aula. Ela faz uma pergunta para o professor. Ela tem certeza que ele não sabe aquilo. Ela provoca, ela faz uma pergunta para ele. Daí ele não sabe. Aí ele inventa alguma coisa, mas ele sai dali, ele vai estudar. Aí, na outra aula, ele pega, ele fala para ela, olha, aquela pergunta que você me fez é isso, é isso. E graças a isso, a sala que ela estuda está crescendo, está sendo muito boa. Todo mundo está elogiando, os alunos estão aprendendo, eles estão gostando de ir na aula. Então, na minha opinião, eu acho que os governos têm de investir mais nos professores, dar curso para eles, ver os locais que não os professores... Porque os professores são muito antigos, muitos que não entendem muito, então tem de investir mais nele. E Bolsa Família, no meu ponto... Deixa ela terminar. Faz uma pergunta sobre Bolsa Família e aí encerra. O Bolsa Família, na minha opinião, eu acho que muitas vezes é necessário. Muitos alunos que vão para a sala de aula, ele quer estudar. Ele quer estudar, ir lá e estudar. Então, muitas vezes, o governo tira daquelas pessoas mais necessitadas para dar para aquela outra pessoa que não tem necessidade. Alguma coisa está acontecendo de errado ali. Então, eu acho que tem de ser mais investigado, tem de mais ver o que está acontecendo, entendeu? Eu conheço um monte de gente que precisa, que tirou. Aí fez um movimento, voltou tudo de novo. Aquelas pessoas precisam, e tinha pessoas ali dentro que não precisavam. Então, alguma coisa está errada. Eu acho que deveriam investigar isso, fazer mais. Obrigada. Vamos voltar, começando com as perguntas que foram feitas inicialmente. Tem uma dirigida a você. Eu não conheço nenhum estudo sobre o efeito do salário mínimo na convergência de renda entre estados. O que eu sei é que houve, de fato, uma convergência de renda per capita entre os estados recentes, né, mas não sei se existe um estudo que atribua ao salário mínimo ou essa unificação do salário mínimo essa convergência. Essa pergunta se existe algum estudo do impacto da unificação do salário mínimo. Isso, a resposta é não. Eu conheço. Só uma questão importante, só para pegar a carona e bagunçar um pouco. A relação salário mínimo, informalidade, ela também, digamos, se diferencia conforme o mercado de trabalho regional, né? O salário médio em cada uma das praças do país. Você podia, digamos, em São Paulo, este valor do salário mínimo, ele é gerador de informalidade? Não, assim, os postos de trabalho de São Paulo são diferentes de postos... Então, pois é, isso que eu queria que você comentasse um pouco, quer dizer, as variações regionais. Isso é o que a gente mostrou ali, impactos para grupos sociodemográficos. Então, tinha ali a diferença de impacto do salário mínimo sobre, né, pessoas com baixa escolaridade e jovens, né, negros jovens com baixa escolaridade e brancos 25, 60 anos e alta escolaridade. A gente via impactos diferentes. Eu não trouxe impactos regionais, mas eu imagino que os impactos sejam diferentes. Eu não calculei, mas imagino que o impacto sobre informalidade para São Paulo seja bem diferente do que se encontraria em algum estado do Nordeste. Menor. Sobre informalidade menor em São Paulo. Menor aqui em São Paulo. Exatamente. Tá certo. Bom, voltamos. Com relação à educação, existe um razoável consenso entre economistas e educadores de políticas que funcionam efetivamente, né? Quer dizer, a preparação adequada do professor, horas-aula, gestão, alfabetização, mas não é um consenso, eu diria, entre todas as pessoas que estudam educação.
existem muitos educadores, por exemplo, que acham que algumas políticas específicas não funcionam. Outras políticas, como colocar mais dinheiro na escola, aumentar o salário dos professores, é o que é fundamental. Então, eu acho que há um consenso entre certos grupos de pesquisadores de algumas políticas que efetivamente são eficazes para melhorar o aprendizado, mas ainda não vejo esse consenso na sociedade como um todo. Tá? Mas o seu ponto está correto. Mesmo que que haja esse consenso entre um grupo de pesquisadores, por que os gestores não implementam essas políticas? Né? Eu acho que realmente tem um problema político. Né? O custo político de implementar algumas medidas é muito alto. Muitas vezes, você tem que atingir interesses de professores, aí você tem uma greve de 30, 60, 90 dias, e aí o gestor não quer comprar essa briga, o custo eleitoral disso pode ser muito grande, e o retorno da educação ocorre mais no longo prazo. Então, o benefício vem no longo prazo, muitas vezes já não é mais no mandato dele, e o custo é ele que incorre. Então, isso dificulta um pouco a implementação dessas medidas educacionais. Então, acho que essa é uma das razões. E a outra pergunta... Não, fala. Não, uma palhinha sobre esse assunto, que é um depoimento que eu ouvi uma vez da Marilena Guimarães, que, num determinado momento, assumiu a Secretaria de Educação do DF. Né? Você imagina, e o DF não tem um sistema escolar público ruim. Ela se impressionou com a influência na nomeação de diretores que os deputados distritais tinham. Então, nesse cálculo político, quer dizer, você tem essa, digamos, você criar pressão sobre os gestores significa que você também não vai colocar os seus apaniguados. Né? Que você vai dizer para o político que quer colocar o diretor de escola X ou Y, ou fazer uma remoção X ou Y, você fala, não, a regra do jogo é diferente aqui. Então, o custo político ele absorve imediatamente o prefeito, sobretudo o prefeito que está lidando ali. O benefício é um benefício que vem ao longo do tempo. É muito interessante o caso de Sobral, e não é uma propaganda da família Gomes aqui, né? Mas é o fato que o mesmo grupo político domina uma espécie de oligarquia esclarecida. Né? Domina o município há muitos anos. Né? Então, é como se você tivesse quebrado a incerteza política. O cara, digamos, aquilo é uma máquina que, nesse caso, tem funcionado de maneira... Não estou defendendo a falta de rotatividade no poder, mas esse problema do cálculo político é um negócio muito, muito importante. Deixa eu passar de volta a bola para a Cecília, mas eu queria só te dar uma provocada, porque ela tocou num tema da questão, digamos, das sanções. Né? No final, ela diz, olha, tem gente que merece que está fora, tem gente que não merece que está dentro. Você mencionou... Primeiro, eu queria falar... Esse é um tema de fraude. Né? Você falou de uma questão que é a questão, digamos, não seria o caso de haver sanções condicionadas, digamos, a metas, desempenho. Eu confesso para você que eu sinto um arrepio quando porque eu acho que a gente que está tão lá embaixo, que você fazer condicionalidade desse tipo, digamos, entra na coluna das maldades, mas queria te escutar. Realmente, a questão da sanção com relação à performance, acho que a gente pode deixar para alguns anos discutir essa questão, talvez não nesse momento. Mas o que eu queria colocar de uma forma mais ampla é que a forma como as condicionalidades do programa são colocadas tornam o Bolsa Família quase que um programa incondicional, no sentido que, e vou dar aqui um exemplo de por que é dessa forma, né? E a gente pode debater aqui se é positivo ou negativo, obviamente. Tem famílias que realmente precisam dessa ajuda, e um dos argumentos do Ministério do Desenvolvimento Social é que eles começaram a desmembrar alguns tipos de condicionalidade. Então, por exemplo, uma condicionalidade que foi desmembrada foi a condicionalidade do jovem. Porque quando a família descumpre a condicionalidade, todo mundo é afetado. E aí, como eles viam que o jovem descumpria muito mais, a sanção se aplica somente ao jovem, não se aplica à família. Então, tem alguns mecanismos que já foram identificados que funcionam nessa questão da sanção.
Mas o que aconteceu recentemente, se eu não me engano, a partir de 2012, é que o cancelamento do benefício deixou de ser automático. E, a meu ver, tem poucos cancelamentos que acontecem hoje em dia, justamente entendendo que a família que está no programa é uma família de muita vulnerabilidade e que eles tentam resgatar para o programa de alguma forma. Mas isso não deixa de indicar que, de alguma forma, a família não está cumprindo a condicionalidade, né? E a gente viu aqui argumentos de que, sim, uma transferência de renda favorece essa família, mas, se ela estiver acoplada com uma condicionalidade, os efeitos são muito mais relevantes e positivos, magnificados. Então, eu acho que não é uma via de mão única, né? Certamente a gente quer pensar em atender essas famílias de vulnerabilidade, mas, ao mesmo tempo, as condicionalidades também são importantes. E a família, quando ela no momento, elas não são mais desligadas automaticamente, isso acontece em poucos casos, mas acende um alerta de que tem algum espaço ali para a gente melhorar esse cumprimento das condicionalidades. Tinha uma pessoa que levantou duas. Uma aqui, eu vi uma ali. Vai primeiro ali por razões logísticas, porque ela está mais perto dele, depois vem para você. Boa noite, meu nome é Nicolau. A minha pergunta é para o Naércio, a respeito da educação e produtividade. Há estudos que comprovam a causalidade da baixa qualidade da educação na produtividade, ou é mais algo que a gente intui por ser a qualidade ruim, não tem efeitos na produtividade e, como consequência, se há estudos sobre a produtividade nos estados e municípios onde houve uma melhora efetiva da qualidade da educação? Vamos pegar mais uma pergunta aqui? Te peço, na passada, tem mais uma pessoa aqui e depois ali na ponta. Meu nome é Thaís, sou aluna do PAGP no INSPER, Programa Avançado em Gestão Pública, e eu queria fazer uma provocação que é trazer um pouco de economia política para o estudo da educação. Na minha dissertação de mestrado, eu estudei as relações entre as políticas educacionais e o desenvolvimento do Brasil de 1930 a 2000, e o que eu averiguei é que a teoria do capital humano ela não se sustenta, né? E acho que essas evidências de que aumentamos escolaridade, não aumentamos produtividade, pode ser um caminho que mostra isso. E eu queria fazer uma provocação que, na verdade, o Brasil ele não esqueceu a educação. Ele fez uma escolha, né? Porque ali em 1900, quando ele era agrário exportador, ele podia ter 70% da população analfabeta, né? Um projeto de país agrário exportador aguenta isso. E ali, quando a gente se industrializou, o tipo de industrialização que nós tivemos também não exige universalização do ensino. Então, eu acho que, infelizmente, a educação não tem esse poder de levar ao desenvolvimento. Eu trabalhava numa escola e o pessoal ficou muito triste quando eu defendi minha dissertação de mestrado. Eu também fiquei chateada, mas, infelizmente, a educação não tem esse poder. E o que eu acho que a gente tem que começar a gastar energia é estudar a relação das políticas educacionais e os projetos de desenvolvimento. Nós estamos falando aqui de projeto de desenvolvimento, senão nós vamos ter lixeiros pós-graduados, né? Nós precisamos desenvolver o país, né? Precisamos atrelar a política educacional a projeto de país. Eu acho que é isso. A gente está em ano eleitoral e acho que é aqui que a gente tem que puxar qual que é o projeto de país e qual que é a relação desse projeto com política educacional. Muito bom. Mais uma aqui, pergunta aqui nessa rodada aí, volta. Para o Naércio também, sobre essa dificuldade, pegando aqui o gancho dele, de multiplicar as melhores práticas, né? Os dois exemplos que eu tenho de cidades, uma no interior do Rio de Janeiro e outra no litoral aqui de São Paulo, são onde os diretores das escolas têm um grau de autonomia tão grande, onde mesmo dentro daquela cidade eu não consigo enxergar uma escola se beneficiando da experiência da outra. Eu não sei se são casos isolados ou essa é a prática geral, né? Eu não vejo o processo, como institucionalizar esse processo. O que você vê? Você vê isso como um problema geral ou simplesmente foram dois casos que eu pesquei juntando? Com
essa é a rodada final. Vai voltar a bola para cá e vocês falam. Queria botar o Sérgio no jogo também, olhando a questão do salário mínimo, que do ponto de vista da economia política é muito interessante, porque quando você faz um aumento de salário mínimo, como você teve no Brasil nos últimos, desde 95, né, a relação entre salário mínimo e salário médio, lá no comecinho, acho que o salário mínimo devia ser o quê? 10, 15% do salário médio, está batendo o quê? Em 40%. E tal. Você claramente está batendo em limitações, não só do ponto de vista fiscal, mas também do ponto de vista do mercado de trabalho, para manter essa política. Mas o fato é que você tem um conjunto muito importante de pessoas, seja via piso do benefício previdenciário, seja o benefício continuado, seja no mercado de trabalho, beneficiado por essa política do salário mínimo. Dizendo em português um pouco mais simples, quando você põe toda essa gente beneficiada para dentro, quer dizer, como é que você sai dessa situação de política de salário mínimo? Você tem uma enorme pressão política para mantê-la, né? Inclusive, você está beneficiando pessoas que não são, podem estar no meio da distribuição de renda ali, mas não tem rico ali, né? Quer dizer, o cara que está no segundo, quando você faz os desses, a distribuição no Brasil é tão absurdamente desigual que você fala, ó, o cara está no sexto decil, o cara é de classe média, o cara tem a vida lascada, né? Quer dizer, não é, eu não estou no sexto decil, né? Então é complicado quando você. Como é que você sai desse nó? Do ponto de vista de economia política, eu acho complicado sair desse nó, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se lembrar que existe uma parcela importante da população que é afetada negativamente pela existência do salário mínimo, pelos efeitos, né, e pelos aumentos reais do salário mínimo, que são esses jovens, negros, baixa escolaridade, né, que eu trouxe aqui, além de, enfim, populações vulneráveis de maneira geral. Né, que tem pouca capacidade de mobilização. Exatamente. Né, então, os grupos organizados, os grupos hoje atendidos, né, que se beneficiam pelas elevações do salário mínimo, sobretudo aposentados e pensionistas, têm uma capacidade maior de articulação e de mobilização do que, né, esses jovens vulneráveis. Então, acho que assim, se não tiver um projeto, né, que dê voz a esses jovens, né, ou a esses excluídos, a gente não vai conseguir mudar esse cenário. Eu só queria, talvez, entrar aqui sobre educação. Invadir. Assim, eu não sei se o UNES conhece esse estudo que foi pedido sobre efeitos de qualidade da educação sobre produtividade, mas acho que tem um aspecto no Brasil que o UNES já mencionou, que tem a ver com esse certo dualismo, né, que a gente tem, que são firmas, por exemplo, né, altamente produtivas, que empregam parcela da população, parcela pequena da população, mas altamente escolarizada, né, e que, de certa forma, convive com, né, uma grande quantidade de firmas pouco produtivas que empregam a maior parte da população e que tem uma baixa escolaridade ou que são, né, uma baixa produtividade. Pode ter até aumentado o número de anos de escolarização dessa parcela da população, mas a produtividade e a qualidade da educação associada são muito baixos ainda. E a gente tem esse mercado, né, dual, né, por conta, de certa forma, de uma série de restrições na competição no mercado final de produtos. Né? Essas firmas muito produtivas, né, elas conseguem, né, extrair, elas têm margens de lucro relativamente altas, né, e elas demandam serviços e insumos dessas firmas menores e menos produtivas, né, fazendo a roda girar. Ou seja, a gente mantém, né, nossos jovens, né, com baixa, né, em escolas, né, em que a qualidade da educação é baixa, basicamente porque não existe demanda para boa parte deles, né, numa economia mais moderna. A gente mantém ainda esse certo dualismo. Se isso ocorre por falta de um projeto de desenvolvimento, eu não sei, mas o que eu sei é que existe falta de demanda efetiva para que esses jovens tenham, né, uma escolarização com mais alta qualidade. Por mais que a gente oferte, né, talvez a gente não seja capaz de levá-los, ou seja, de transformá-los em trabalhadores produtivos. Eu ficaria muito feliz se os nossos lixeiros fossem pós-graduados. Eu acho que, na verdade, se a gente tivesse uma situação como essa, talvez a gente passasse a ser até exportador de capital humano. E não é verdade que a teoria do capital humano
ela não funciona, ou ela não esteja equivocada. Aquele gráfico do Naércio, né, que mostrava o que aconteceu com a Coreia, parece ir na contramão disso. Parece que, na verdade, quanto mais escolaridade você ofereceu num país em que a qualidade da educação é alta, maior foi a produtividade. Né? Então, talvez no Brasil a gente tenha, né, outras situações, né, ou um outro contexto em que essa teoria do capital humano entendida de uma forma canônica não seja válida, mas isso não significa que, de maneira geral, a gente não possa, a gente tem que refutá-la. Mas era isso. Cecília, Naércio, considerações? Eu acho que eu não estou nessa última rodada. Não, mas tá? você pode Só sair, o senhor não precisa ficar na caixinha. Bom, então, encerrando aqui as perguntas. Com relação ao efeito da qualidade sobre a produtividade, uma ótima pergunta. E existem uma série de estudos para outros países, mas não para o Brasil que eu conheço. Então, o Eric Hanushek, por exemplo, faz vários estudos, decomposições, mostrando quanto a qualidade da educação impacta o crescimento do PIB, e vários papers muito interessantes, mas aqui no Brasil não. Então, eu estou me apoiando nessa literatura internacional para fazer inferências para o caso brasileiro. Mas seria importante até, eu acho que um projeto de pesquisa interessante é ver o que aconteceu em Sobral. Se esses jovens que estão com a educação lá em cima, com alta qualidade, o que vai acontecer com a produtividade lá em Sobral, no Ceará? Eu acho que esse é um teste do pudim, né? Vamos ver, então, se Sobral for o país com o maior crescimento do PIB no Brasil nos próximos 20 anos, aí eu acho que vai ter alguma evidência nesse sentido. Mas você não acha que ele dá uma chave de leitura interessante? Eu me lembro do Pedro Baudin, um economista que depois foi no mercado financeiro, que dizia que falta uma classe média de empresas no Brasil. Você tem uma espécie de grande fosso entre empresas de ponta inseridas nos circuitos globalizados, produtivas, que atraem as pessoas formadas no INSPER. E você tem uma massa de empresas que, na verdade, elas têm um pé no formal, um pé no informal, elas não crescem muito, porque elas têm que ter um caixa 2, porque se elas forem pagar o imposto todo, elas estão mortas e tal. Então, portanto, a molecada que se formou na empresa, na escola pública, ela não atravessa a pororoca, porque, digamos, no raio de visão dela, ela não chega de imediato nas empresas de produtividade alta, e ela o cara fica atolado no pequeno comércio, ele fica não sei o que. Não é por aí, quer dizer, não dá para pensar educação isoladamente. Nesse sentido, tem razão. Quer dizer, tem que olhar e falar que tipo de estrutura econômica o país precisa ter para que esta oferta de alunos mais bem formados possa entrar em empresas que tenham tecnologia, métodos de gestão que sejam produtivos, que não adianta botar um cara super bem preparado numa empresa mequetrefe, a produtividade dele vai ser ruim. Né? Fora os aspectos sistêmicos, que o cara leva 2 horas para chegar no trabalho, já chega estrupiado e tal. Eu acho que você tem razão, mas assim, eu penso que os próprios jovens mais educados podem abrir novas empresas. Ele não precisa necessariamente esperar um Sim. emprego altamente qualificado. Se você for pensar nos exemplos canônicos dos Estados Unidos, o surgimento de empresas na área de tecnologia, os microempresários, os empreendedores, a educação, se for com qualidade e efetividade, pode gerar novos empregos através da oferta. Eles próprios podem virar. Se o Brasil permitisse que pequenas empresas crescessem, inovadoras crescessem, ganhassem mercado, se a gente tirasse tanta proteção que existe em favorecimento para empresas grandes estabelecidas, através de uma série de critérios políticos e de concessão de empréstimos e assim por diante. Se você deixasse o mercado se movimentar mais e quem tivesse mais competência conseguisse crescer, é possível que esses próprios jovens escolarizados fossem os geradores desses empregos, eu acho. Essa é uma questão que, em suma, os nossos outros problemas do Brasil claramente afetam a relação entre educação e produtividade, mas ela é mais complexa, porque a estrutura de empregos não está dada, ela pode ser mudada pela educação. Aí a gente encerra, mas eu gosto muito do teu... É claro que educação é fundamental, mas digamos, a educação é tudo. Isso é uma falácia. Se você criar um grande contingente de lixeiros pós-graduados, né,
lixeiro pós-graduado vai quebrar o que tiver pela frente. Quer dizer, não é a maior fonte de frustração das pessoas do que o cara ter o diploma para atuar aqui e ele ser obrigado a atuar ali. Né? Então, não, encerrei. Antes que o Eduardo peça para falar, eu ditatorialmente declaro encerrada essa sessão.